Vamos aprender, irmão, porque nós temos entendido que aprendizado muda comportamento. E a gente analisando a nossa jornada da vida, quantas construções nós realizamos de forma equivocada? Quantas construções não foram feitas na nossa história de uma maneira equivocada e que ao longo tempo, ao longo prazo, nos trouxeram muitos prejuízos. E aí o que a gente precisa fazer para entender os processos e ter novas construções? Não novas construções agora pautadas só no nosso entendimento. E é por isso que a gente chama a todas, para que a gente possa sim, na presença do Senhor, estar com a nossa mente transformada, tendo o nosso entendimento renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. E dentro desse contexto, eu estava meditando aqui e cheguei aqui em João 2, no versículo 5, que ele retrata o primeiro milagre de Jesus, o início real do ministério do Senhor Jesus Cristo. E no verso 5 a gente tem Maria dizendo: a sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Dentro desse entendimento, a gente vê uma ordem direta de Maria dizendo: os pedidos de vocês devem ser feitos a Ele, ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor Jesus. Então, assim, contextualizando aqui nesse momento que o Senhor ainda estava em família com a sua mãe, e aí a gente começa a iniciar e a perceber a autoridade direta que Maria transfere ao Senhor. E ela diz assim: olha, tudo que Ele disser, pedir para fazer, faça. O que eu quero tratar não é questão propriamente de Maria, que não teria nenhum problema se nós tratássemos. A questão aqui é quantas vezes nós, enquanto mulheres, Deus nos orientou, o Senhor nos pediu para que a gente pudesse fazer algo ou realizar alguma tarefa e nós não fizemos. Eu me coloco até na brecha, na primeira da fila. Quantas vezes Deus me chamou para orar? Quantas vezes o Senhor me chamou para um propósito? Quantas vezes o Senhor me chamou para jejuar? Quantas vezes eu fui impelida pelo Espírito a sair de um lugar, não permanecer e a ir para outro? E na maior parte das vezes eu não obedeci. Eu não fui. E na maior parte das vezes que eu não obedeci, o resultado final não foi agradável, não foi produtivo, não foi positivo. O que nós precisamos entender nesse contexto? Quantas vezes Deus tem nos chamado? Quantas vezes Deus tem nos convocado? Quantas vezes mais o Senhor vai precisar nos convocar para nós fazermos aquilo que nós já deveríamos estar fazendo? E esse recado é para todas. Quando Maria ele chega, fazei o que ele vos pedir. E é interessante que nós, às vezes, até justificamos. Nós, e muitas vezes na nossa vida, tentamos justificar para Deus o básico, como por exemplo: ah, Senhor, eu não leio a palavra, tu sabes. Ah, Senhor, eu não oro, tu sabes. A orar e a ler a palavra é para nós. É para nós. É relacionamento com o Senhor, é para nós. O orar é nós que somos beneficiados, não é o Senhor. Não é Ele que é beneficiado, sou eu. O ler a palavra, o benefício é para mim, é para você. O benefício não é para Ele, porque é para nós. E nós precisamos ter clareza disso.
Nós precisamos que a nossa mente verdadeiramente ela passe por um processo de transformação. Que haja clareza em nós. A oração é para nós. A busca é para nós. A transformação é para nós. Ler a palavra é para nossa transformação, é para o nosso entendimento. E a gente tem recebido direções e orientações e temos recebido o sinal de Deus todos os dias. A vida, o Senhor, ela tem nos dado sinais. Mas às vezes a gente, sabe, tem uma fala que faz ouvido de mercador, é aquele que ouve, mas não ouve. Só faz aquilo que acha que é correto, só faz aquilo que acha que está certo, só faz aquilo que acha que é o pensamento dele, que é o nosso pensamento, o meu pensamento, e é isso que importa. Não, irmãs, não é isso que importa. O que importa é eu entender o que Deus verdadeiramente tem me chamado para fazer nesse tempo. O que importa é qual é a direção que eu tenho recebido direta do Espírito, porque Ele nos dá, Ele nos dá, Ele nos dá, Ele nos dá direção, Ele nos conduz, Ele nos orienta. Mas às vezes a gente insiste de não observar os sinais, a gente insiste ainda em ter um ouvido de mercador, a gente insiste ainda em justificar o injustificável. E a própria Bíblia nos chama, quando Maria, lá naquele momento, ele diz, olha, faz o que ele disser. Ela nem precisaria ter falado, porque na realidade a pessoa dele ali naquele momento já traz autoridade, porque ele é autoridade, sim. Mas ela vem e talvez naquele momento faz e realiza o papel dela como mãe. Historicamente a gente percebe que a importância de Maria é muito importante, mas a fala dela é, olha, vocês fazem aquilo que ele disser. E tudo que ele disse já está nas Escrituras. E todas as ordenanças e todas as orientações e todas as coisas nós já temos. Nós já temos, irmãs. Nós já temos. Mas a gente insiste em não perceber, a gente insiste em não realizar, a gente insiste em não fazer muitas vezes. E eu volto a repetir o que eu já falei. Nós ainda trazemos justificativas. A gente tenta justificar, irmã, não justifica o injustificável. Nós temos que parar com isso, de tentar justificar para Deus o injustificável, como se a nossa oração fosse beneficiar Deus em algum momento, fosse mudar o que já está escrito, o que já está profetizado, o que já está em testamento concretizado. Não vai mudar. A palavra de Deus é imutável, ela não muda, ela é real, ela é verdadeira, ela é viva, ela é vida. E a gente não ora, não busca, não lê, e aí a gente tenta entrar na presença de Deus justificando como se Deus estivesse perdendo alguma coisa. Ele não está perdendo. Nós é que estamos. Quando nós não entendemos, quando nós não temos a nossa mente transformada no Senhor, quando nós não temos a nossa mente renovada em Deus, para entender que quem perde sou eu. Quem perde sou eu quando eu não busco, quando eu não oro, quando eu não me prostro, quando eu não coloco meu rosto no pó, quando eu não vou para a palavra, quando eu tenho a minha mente engessada em muitos sofismas, em muitas mentiras ou meias verdades que o mundo me traz. E aí, quem perde sou eu.
mas o reino perde. Talvez o reino perca uma voz, que é a sua voz. Talvez o reino de Deus perca a sua voz. Porque talvez se você já tivesse entendido que é para fazer o que Ele nos disse para fazer, orar e vigiar e ter a nossa vestimenta revestida em Deus, ter a nossa mente transformada pela renovação do Espírito Santo, fazer aquilo que a palavra tem nos orientado todos os dias. E a gente não faz. E a gente é uma voz a menos no mundo. Quantas vozes poderiam estar no mundo hoje, clamando, orando, declarando, profetizando, exercendo o seu chamado, exercendo a sua vocação, exercendo o seu propósito? Não está. Pelo simples fato de não entender que precisa fazer o que Ele tem nos dito para fazer. Existem chamados específicos que estão sendo enterrados. Existem mulheres que têm enterrado a sua vocação em Deus. E pelo Espírito eu digo nesse momento que existem mulheres que verdadeiramente poderiam ser uma voz que clama no deserto, mas não é. Sabe por quê? Porque ela ainda não entendeu que não é para fazer o que eu quero, não é como eu quero, não é a forma que eu quero, não é da maneira que eu quero, é como Ele diz, é como Ele diz que é como Ele quer. Porque nós precisamos entender que no reino não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu não entender isso, que não é eu por mim, para mim, eu vou estar ainda sem perceber os sinais. Eu ainda vou estar sem entender os sinais. E os sinais estão batendo na minha porta. Os sinais estão na palavra. Os sinais estão na vida, no mundo. Pode ser uma advertência do próprio Espírito dizendo: vai buscar, vai orar. Pode ser alguém, pode ser uma oração, pode ser uma palavra, pode ser alguém usado para você, para dizer nesse tempo que você é uma voz e que você não pode calar. Porque se você cala, muitos que poderiam ser alcançados pela sua voz podem ter suas vidas perdidas. Porque talvez eles, na mesma condição que nós estamos hoje, eles não entendam os sinais. Talvez eles não entendam os sinais. E cabe a nós que temos a nossa mente renovada, cabe a nós que temos a nossa mente renovada, transformada pela palavra do entendimento, ser uma voz nesse tempo onde verdadeiramente pessoas possam ser alcançadas. Que a nossa voz seja ouvida. Que a nossa voz seja ouvida muito longe. Que a nossa voz seja ouvida em campos distantes. Não por nós, por Ele. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Fique atento aos sinais. Fique atento a tudo que Ele vos disser. Fique atento a tudo que Ele te disser para fazer. E tudo aquilo que Ele te disser para fazer, faça. Porque aquele que ordena garante a vitória.
Que nesse dia você possa se levantar em Deus e ser uma voz no meio da multidão. Que nesse dia você possa se levantar em Deus e ser uma voz que clama no deserto. Que nesse dia você possa se levantar em Deus e fazer tudo que Ele te disser para fazer. Que nesse dia você possa se levantar em Deus e ter a tua mente renovada e transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa decidir. Existem duas opções: você fazer tudo o que Ele te disser, ou não fazer, ou continuar ainda justificando o injustificável, ou continuar desatento aos sinais, ou continuar da mesma maneira que você está. Mas nesse dia, o Senhor diz que Ele tem te chamado para ser uma voz profética, e que você possa entender isso e buscar em Deus respostas, buscar em Deus aonde você pode ser esse canal de bênçãos, aonde você pode ser essa voz, aonde você pode alcançar pessoas que estão perdidos em seus próprios entendimentos. Que o Senhor alcance tua vida, minha irmã, nesse dia, e que você possa receber do Senhor uma ativação no teu espírito em nome de Jesus, e que essa ativação levante você, independente do estado que você esteja, que você receba uma ativação do Espírito, que você receba uma ativação do Espírito em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você se levante em nome de Jesus e busque as respostas em Deus, para que você seja uma voz no meio da multidão. Que essa palavra possa preencher seu coração, que essa palavra possa encontrar lá no meio da tua alma, que você possa encontrar descanso nessa palavra. Que Deus abençoe linda e poderosamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.